sobre a família de Jesus indo para uma festa que era normal. De ano em ano, todo o povo de Israel, todo judeu, ele ia a Jerusalém. Eles iam a Jerusalém. E nessa ida que eles vão a Jerusalém, a Bíblia vai dizer que era de costume eles irem, porque esse tempo aqui era o tempo que eles comemoravam a festa da Páscoa, aproximadamente ali entre março e abril, né? Era comemorado a festa da Páscoa. Aí a festa da Páscoa durava 7 dias. Diga, 7 dias. 7 dias. Isso. Era a durabilidade da festa. Durante 7 dias. 7 dias. E ali foi Jesus, os seus pais e toda a sua família. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Você imagina. Quem gosta de festa aqui? Você gosta de festa? Quem gosta de festa aqui, irmão? Quem gosta de festa? Ah, não gosta de festa, né? Festa, você fica o quê? Aguardando o garçom passar, né? E se o garçom, tem um espírito aí que se o garçom demorar a passar, ele fica mal velho, poxa, eu queria ter casa, eu vou passar ali perto do McDonald's, vou passar ali em alguma lanchonetezinha ali, porque está demorando. O garçom vai passar aqui para bandeira. Né? Todo mundo gosta de festa. E a família de Jesus também amava festa, gostava de festa, adorava festa. Interessante que Jesus, nesse período aqui, Jesus completou os 12 anos. Não vou entrar aqui no mérito da questão, né? Fala-se muita coisa sobre 12 anos. 12 anos era o período que apresentava a criança no templo, e ele tinha que falar, né? Lá a Torá de Gênesis a Deuteronômio de cor e salteado, diante dos anciões, diante dos escribas que ali estavam. Porém, diga, a festa estava boa. A festa estava boa. A festa estava boa, irmão, porque era costume dos judeus festejar, dos judeus celebrar. E imagine você, todo mundo indo. E aí, está levando mochila? Está levando quantas roupas? Poxa, é roupa para 7 dias. Então, aproximadamente vai ser uma peça de roupa por dia. É, irmão? O judeu gostava de tomar banho. Trocava roupa. Era longe. A distância era longe. Só que a festa está muito boa. A festa está maravilhosa. Até completar os 7 dias. Diga, tudo estava perfeito. Tudo estava perfeito. Tudo estava perfeito até o momento de voltar para casa. Tudo estava perfeito até o momento de José e Maria chegar em casa. Diga, saíram com Jesus. Diga, foram para a festa com Jesus. Diga, celebraram com Jesus. Diga, realizaram tudo com Jesus. Diga, mas na volta, esqueceram Jesus. Quantos de nós estamos assim? Começamos com Jesus, realizamos tudo com Jesus, cantamos com Jesus, pregamos com Jesus, oramos com Jesus, realizamos algumas coisas com Jesus, mas em determinado momento da nossa vida, perdemos Jesus. Ao chegar em casa, eles olham, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque Jesus não está na casa. Irmãos, é de responsabilidade
pais. E na manhã desse dia, onde você deixou Jesus? Onde você deixou? Irmãos, estamos no piloto automático. Estamos fazendo as coisas tudo no piloto automático. A gente vai no piloto automático, a gente volta no piloto automático, a gente realiza tudo no piloto automático. E Jesus está. Ninguém me convidou. Esqueceram de mim. Aonde deixaram Jesus? Eita! Onde deixaram Jesus? Interessante que no versículo de número 44 vai dizer que eles acharam. O problema é eu querer encontrar Jesus aonde eu acho que ele está. O problema é eu achar que Jesus está em um lugar que ali eu vou encontrar. No verso 44 diz: pensando que estivesse entre os companheiros de viagem. Onde eles pensaram? Pensaram que Jesus estava entre os companheiros de viagem. Diga, ele não estava lá. Aí foram entre os parentes, começaram a procurar Jesus entre os parentes. Diga, ele não estava lá. Imagine José chegando na casa dos parentes. Jesus está aí, ele foi com o seu filho. Alguém vai olhar e dizer: Jesus está aqui? Rapaz, nós vamos com ele para Jerusalém. Cheguei em casa e não está. Não está. E é alguma coisa estranha. Vamos, você já percebeu? E ao perceber que Jesus não estava, eles não ficaram parados. Ao perceber, irmãos, tem muito crente acostumado, já acostumaram a fazer as coisas sem Jesus, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de Jesus, sem o auxílio de Jesus. Nos é o quê? Chegamos em casa, Jesus não está. Não pode ficar assim, porque, irmão, sem Jesus não dá. Ele vai declarar que sem mim nada podeis fazer. Diga, eles tomaram uma atitude. Diga, eles tomaram uma atitude. Bom, está faltando atitude na vida do crente. Você não só pode ver as coisas acontecer, não. Você precisa fazer as coisas acontecerem. Porque ficar sem Jesus, irmãos, é morte. Ficar sem Jesus é ficar sem milagre. Ficar sem Jesus é ficar sem a presença. Mas José e Maria, sabe o que eles sentiram na sua alma? Uma angústia, uma tristeza profunda, porque eles acharam que Jesus estava no meio da bagagem, mas ele não estava. Eles acharam que Jesus estava entre os parentes, mas ele não estava lá. Eles sentiram angústia, eles sentiram tristeza, mas eles decidiram fazer o caminho de volta. Não ia pregar sobre outra coisa. O Espírito Santo já falou: não vai mudar a página, porque muitos precisam fazer o caminho de volta. Muitos precisam fazer o caminho de volta. Era responsabilidade de Maria olhar em Jesus. Era responsabilidade de José tomar conta de Jesus. Mas por uma distração, esqueceram Jesus em Jerusalém. Vou mudar a tua vida espiritual, irmãos. Vou mudar a tua fé espiritual, irmão. Vou mudar a tua vida diante de Deus, irmãos. Como você está caminhando, irmãos? Está caminhando com Jesus ou está caminhando sem Jesus? Se você está caminhando sem Jesus, você precisa fazer o caminho de volta. Porque a coragem está aqui, o desafio está aqui, fazer o caminho de volta. E para muitos, fazer o
Vamos buscar Jesus. Vamos atrás de Jesus. Ô irmão, se você fizer o caminho de volta, a tua vida vai ser diferente. Teu ministério vai ser diferente. Se você decidir fazer o caminho de volta, tudo vai mudar na sua vida. Eita! Quanto tempo você não fala mais em ministério? Quanto tempo você não tem mais visão, revelação? Quanto tempo você não tem mais sonho? Cadê os mistérios? Cadê as revelações? Cadê o chamado de Deus na sua vida? Aonde está Jesus? Onde ele está? Ei! Fizeram o caminho de volta. Sabe quantos quilômetros eles andaram? 35 km. 35 quilômetros. Gente, não importa o quanto você vai andar. Não importa o quanto você vai gastar solo do seu sapato. Não importa o calo que você vai fazer no seu joelho. Mas Deus, o Espírito Santo, Ele tem uma palavra para mim e para você nessa manhã. Volta a buscar a Jesus. Volta a buscar a face de Jesus. Volta. Não importa. Ih, está todo dia na igreja. Ele não sabe, mas você está indo buscar Jesus. Chegaram lá. Sabe por quê, irmãos? Jesus está onde a paz reina. Jerusalém significa casa de paz. Jesus está onde a paz reina. Está mal confusão na nossa casa, né? Mas hoje você vai levar Jesus para lá. Tem algumas questões que você não está conseguindo administrar. Jesus vai estar lá. Tem algumas decisões que você precisa tomar, mas sem Jesus não dá. Jesus precisa estar lá. José e Maria não se acomodaram. Quantas pessoas acomodaram? Então, tá legal, é assim mesmo. Como se multiplicar a iniquidade, a mão de mundo se esfriará. É isso, o amor, e o irmão, e a irmã. Vai se acomodar nisso? Vai se acomodar nisso? Irmãos, José e Maria eles foram perseverantes. Enquanto eles não encontraram Jesus, eles não pararam. E ser perseverante significa permanência no estado ou numa atividade. Mesmo em caso de oposição ou fracasso, eles perseveraram até encontrar Jesus. O que o profeta vai falar? Buscareis e me achareis enquanto me buscardes de quê? De todo o vosso coração. Aleluia. Jeremias 33, você sabe de cor. Clama a mim, ó, e responder-te-eis. Irmão, o segredo é que ele está aqui, está aqui, né? Clama a mim. Coisas grandes e firmes que não. Tem que buscar Jesus, irmão. Que eles foram atrás de Jesus. Ei! Diga, eles voltaram para Jerusalém. Diga, eles voltaram para a paz. Eles voltaram para o lugar que tinha paz, irmãos. Talvez no lugar que você está sem paz. Porque Jesus não está lá. Mas não importa a circunstância e a situação. Se Jesus tiver, a paz reina. Se Jesus tiver, a presença dele reina. Se Jesus tiver, o extraordinário vai acontecer. Mas ele precisa. Caminharam. Foram atrás de Jesus. 3 dias. E eles o acharam. Diga, eles acharam. Eles acharam. E aí? Lembra da mulher da dracma? Perdeu dentro da casa. Mas ela não se prostrou. Ela não ficou se lamentando. Quantas pessoas se lamentando?
Ela não ficou chorando. Não. O texto vai dizer que agora a lamparina estava apagada. Lucas, capítulo 15, vai dizer que ela acende agora a lamparina. Porque tinha perdido a dracma. Ó, a casa está escura. Talvez a tua casa está escura. Você não está vendo nada. O que está acontecendo? É preciso acender a lamparina. Está na hora, irmãos, de nós aumentarmos a nossa oração. Ligar a lamparina é voltar à oração, voltar à palavra, voltar a ter profundidade no relacionamento com Deus, no relacionamento com o Pai. A mulher tinha 9, ela tinha 10, perdeu uma, ficou só 9. Mas ela não se acomodou. Diga, ela cedeu a lamparina. Diga, ela varreu a casa. Ela varreu a casa. Ela varreu a casa. Varre. Tira a tapete daqui, tira a tapete dali, move para cá, move para lá, cama para cá, cama para lá. Tem semana que eu chego em casa, ninguém me chega em casa, parece que o negócio é trocado. Né? Vai se acostumando, não quer saber, então trocado. Aleluia, mudanças! Limpeza até encontrar prática. E ela não festejou. Ó, tem um segredo aqui. Ela não festejou enquanto ela não encontrou. Enquanto José e Maria não encontraram Jesus, eles não pararam. Eles não pararam. Eles não desistiram. Eles não entregaram o ponto. A mulher não parou até encontrar a Diga, ela cedeu. Diga, ela varreu e achou. Quando ela acha, irmãos, aí tem festa. Sabe por quê? A dracma se perdeu dentro. A dracma não perdeu fora. Não foi como ovelha perdida que se descarregou, não foi o filho pródigo que se despediu e tomou a decisão de sair, não. A dracma, ela se perdeu dentro de casa. O que está perdido dentro de você? O que está perdido dentro de você? Pastor, eu não estou conseguindo me achar. Não estou conseguindo achar. Eu oro, eu busco, eu leio a Bíblia, já vou cair de novo. Eu vou e caminho, já vou cair de novo. Eu vou, faço, já vou cair de novo. Mas depois que ela achou, a casa nunca mais ficou bagunçada. A casa nunca mais ficou escura. A casa nunca mais ficou suja. Porque ela achou. Quando você não achar, não fica acomodado, não fica parado, não fica anestesiado. Começa a procurar onde está Jesus. Versículo 47 vai dizer: e todos os que ouviram ficaram admirados com a sua inteligência e com a sua resposta. Diga comigo, aonde Jesus está? Aonde Jesus está? A inteligência impera. A inteligência impera. Não, vamos Jesus está, a inteligência impera. Se tem alguma coisa, se está faltando inteligência, começa a procurar Jesus. Glória a Deus, irmão. Porque aonde Jesus está, a inteligência impera. Versículo 48. Quando viram, ficaram maravilhados. Olha aí, encontraram Jesus. Encontraram Jesus. Ficaram alegres. Ficaram maravilhados. Ficaram alegres. Encontraram Jesus, ficaram admirados. Ficaram alegres. Por quê? Porque encontraram Jesus. Aleluia. E a sua mãe disse: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando
ou seja, muito angustiado. Diga ansiedade, traz angústia. Eles ficaram angustiados, ficaram ansiosos, procurando Jesus. Aleluia! Mas aquela ansiedade, aquela angústia era por uma coisa boa. Era por uma coisa boa. Por quê? Porque eles estavam procurando Jesus. Aleluia! Diga Jesus. Sobre toda necessidade. Sobre toda necessidade, irmão. Encontraram. Aleluia. Ei! Diga, Jesus crescia em sabedoria, em estatura, diga, em graça, diante de Deus e dos homens. Por que Jesus crescia? Eu vou te mostrar aqui. Por que Jesus crescia? Verso 49. Ele lhe respondeu: por que me procurais? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Sabe por que Jesus crescia? Sabe por que Jesus cresceu? Porque ele estava na casa do pai. Tem gente que quer crescer com mensagem de internet. Tem gente que quer crescer com mensagem de YouTube. O pastor que tu está vendo lá, ninguém te conhece. Nem sabe quem você é. E você fica se alimentando de mensagem de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Às vezes o camarada lá está com a vida toda errada. O camarada está lá no segundo, terceiro, quarto casamento. Está tudo ruim. Mas Jesus crescia, irmão. No verso 49 vai dizer: não sabeis que eu devia estar na casa do Pai? Diga, na casa do Pai. Na casa do Pai. Você cresce. Quer crescer, irmão? Vai para a casa do Pai. Vai para a casa do Pai. Ei! Tem gente escolhendo os dias de culto. Terça eu vou, quarta eu não vou. Quinta eu vou, domingo eu não vou. Irmãos, é na casa do Pai que se cresce. Jesus, ele crescia porque ele estava cuidando das coisas do seu Pai. Vale glória a Deus, irmão. Ele estava na casa do seu Pai, estava cuidando das coisas do seu Pai. Ei, o que seu Pai colocou na tua mão para você cuidar? O que seu Pai colocou na sua mão para você zelar? Isso aqui? Qualquer um faz, ele colocou na tua mão. A resposta dele foi: não sabeis que eu devia estar na casa do Pai? Diga, na casa do Pai se cresce. Irmão, sabe por que tem muitos crentes frustrados? Primeiro, estão abandonando a casa do Pai, não vai crescer. Porque crescer dói. Diga, crescer dói. Crescer dói. Segundo, verso 50. Mas eles não entenderam o que lhe disse. Verso 51. E ele desceu com seus pais. Diga, para quem cresce? Para quem cresce. Para quem cresce? Para quem cresce. Para quem cresce? Para quem cresce. Primeiro, precisa fazer o quê? Crescer. Jesus estava perdido. Perderam Jesus. Foi encontrado. Ele está no tempo, cuidando da casa do Pai. Já estou tentando de avisar. Estou finalizando. Aí, vai declarar agora que Jesus desceu com seus pais. Diga, Jesus é submisso. Diga, só cresce quem é submisso. Diga, só cresce quem é obediente. Diga, só cresce quem respeita o seu responsável. O seu responsável na sua casa, seu pai e sua mãe, seu tio, seu avô, é seu responsável. Na igreja, a liderança foi levantada no Espírito por Deus para cuidar da sua alma, para te direcionar a vida eterna.
E o texto vai dizer que Jesus não ficou batendo o pezinho. Jesus não ficou. Não. O texto está declarando que ele desceu com seus pais. Segundo, indo para Nazaré. Diga comigo, Nazaré. Nazaré É um lugar de favela. Favela na época era Nazaré. Diga, não importa onde estou plantado. Se você quer crescer, não importa aonde você está plantado. Tem gente que fala, eu preciso sair daqui, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Claro, irmão, precisamos evoluir e tal, e etc. Mas eu quero dizer o seguinte: não importa o lugar, você precisa fazer diferença onde você está. Se Jesus está contigo, se você não perdeu ele no meio do caminho, basta Jesus estar. Basta Jesus estar. E ele desceu os seus pais, indo para Nazaré. Diga, Nazaré é um lugar inexpressivo. Porque crescer num lugar favorável é bom. Agora, crescer num lugar desfavorável é um desafio. É um desafio. Mas ele foi. O texto está finalizando o seguinte, no verso 51. E sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Diga, Jesus obedecia a eles. Quem quer crescer precisa ser obediente. É obedecer. Aí o texto vai finalizar. E Jesus crescia, em sabedoria, em estatura. Estatura é tamanho. Em sabedoria, palavra. Diante de quem? Diante de Deus. E diante de quem? Por quê, irmão? O maior propósito de Jesus era crescer em Deus. Por isso que Paulo vai declarar para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura-te apresentar-te a Deus como obreiro que não tem, que maneja bem a palavra da verdade. Não adianta, irmãos, se você não crescer primeiro diante de Deus, se você não fizer um investimento diante de Deus, se você não se entregar totalmente a Deus, você vai ficar sem raiz, sem estrutura, sem equilíbrio. Porque o texto está sendo bem claro. E ele crescia em graça diante de Deus. E depois diante dos homens. Porque quem vai te aprovar ou te reprovar, primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Paulo ele vai declarar isso. Se ele agradasse os homens, ele estaria desagradando a Deus. Porque Deus é um ser relacional. E eu quero finalizar com essa palavra. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Olha para o rosto da sua irmã, do seu irmão. Vê se ele encontrou Jesus. Você ama Jesus, irmão. Vê se ele encontrou Jesus. Vê se ele encontrou Jesus.
que ama Ele guarda os seus mandamentos. E Ele se manifesta. Fazer o caminho de volta, irmão, não é uma aparência. Não. Fazer caminho de volta não é aparência. Fazer caminho de volta é atitude. José e Maria tiveram atitude. Que casal, hein? E você não vê eles discutindo. Ô Maria! Ó José para Maria, tu não vê isso na Bíblia. Ô Maria, cadê Jesus? Ô José, tu é o pai dele. Quem é o pai dele aqui? O pai dele é você. Tu vê isso? Tu vê isso? Um jogando a bola para cima do outro. Porque perderam Jesus. Você vê isso? Não. Tem que você ver. Os dois juntos no mesmo propósito. Você vê os dois juntos no mesmo propósito. Nem o José jogou a culpa para Maria e nem Maria jogou. Irmão, chegou o tempo de parar com a desculpa. Para de desculpa, para de dar desculpa. Tá feio o negócio, tá feio na tua cara, ficar dando desculpa. O derrotado tem sempre uma desculpa, mas o perseverante ele tem uma estratégia. Eu acho que você também não gosta de pessoas que estão toda hora da desculpa. Tu gosta? Tu gosta de alguém que toda hora da desculpa? A culpa é do meu marido. A culpa é da minha mulher. A culpa é... Não. Eles se alinharam. Eles se alinharam. Em um só propósito. Qual era o propósito? Encontrar Jesus de novo. Encontrar Jesus de novo. Encontrar Jesus de novo. Porque enquanto eles não encontraram Jesus, as coisas estavam fora do lugar. As coisas estavam fora do eixo. As coisas não estavam caminhando da forma que era para estar caminhando. Era para estar andando. Era para estar realizando. Não é a força do braço. É com a presença de Deus. Zacarias, ele olha o sumo sacerdote Josué e ele vê que Josué, o sumo sacerdote, ele está levando as coisas na força do braço. Ao Espírito do Senhor entrou em Zacarias, e Zacarias ele profetizou. E ele falou: olha, Josué, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Diga se Jesus está, a coisa anda. Se ele está, é passando. Mas se ele não tiver, irmão, ele não pode ter todo o investimento da terra, todo o investimento do mundo, todo o dinheiro. Mas se ele não tiver, nada dá certo. Mas se ele tiver, ele fala assim para Pedro: Pedro, pega o peixe. O primeiro peixe que ele leva vem com uma moeda na boca. Tira a moeda e paga o meu e o teu peixe. Se Jesus tiver, ó, o povo está desfalecendo, o povo está com fome, e alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, o povo está perecendo, despede esse povo aí que já passou uma hora. Irmão, mas Jesus está. Aí Jesus olha para o discípulo e diz: dá-lhe hora de comer.
Mas Pedro declarou: Senhor, abandonamos tudo para te seguir, e aí? Aí Jesus falou: rapaz, ninguém que está comigo fica sem nada. Claro, Jesus não tem riqueza, conta gorda, nada disso. Mas ele falou: olha, pela atitude que vocês tiveram em abandonar tudo, aqui 100 vezes mais, mas depois a vida eterna. A vida eterna. Eu estou vendo que você encontrou Jesus. Está parecendo que você encontrou Jesus. Está parecendo que você encontrou